Agora vamos lá, gente, para um momento muito especial. A gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que tem incomodado muito as mulheres. Muitas mulheres sofrem com endometriose. Embora seja um problema ginecológico comum, que atinge cerca de 10% das mulheres férteis, o diagnóstico não é simples. Mas hoje a gente tem uma verdadeira especialista no assunto que vai nos ajudar a entender essa dificuldade, como chegar ao diagnóstico correto. Eu converso com a doutora em radiologia, Luciana Chamier, uma das principais referências mundiais no diagnóstico por imagem da endometriose. Que honra recebê-la. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Vamos sentar aqui, doutora, para conversar sobre endometriose. Eu sei que você tem um tempo super escasso, restrito, e eu fico realmente grata por você tirar esse tempinho aqui para nos ajudar. É um super prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Por que é tão difícil fazer o diagnóstico da endometriose? Bom, endometriose é uma doença, como você comentou, super comum e de difícil diagnóstico, porque ela, vamos dizer assim, ela não é procurada rotineiramente nos exames que nós realizamos, como um check-up ginecológico, por exemplo. Então, na verdade, é como se você tivesse a doença sempre ali, porém, é necessário um olhar especializado, um olhar diferenciado. O radiologista, quando vai examinar ou fazer uma ultrassonografia transvaginal, por exemplo, ele precisa procurar. Eu costumo fazer um comparativo bem simples, é como se eu tivesse um gatinho que se escondesse sempre atrás do sofá. Todos os dias ele se esconde naquela localização. Então, se eu souber aonde procurar, de primeira eu vou encontrá-lo na grande maioria dos casos. E isso eu falo para a endometriose. Então, ela tem localizações repetitivas preferidas na cavidade pélvica, porém eu só consigo identificar se eu buscar essas localizações durante o meu exame de rotina. E, infelizmente, a maior parte das pacientes que apresentam essas lesões, quando elas realizam exames de rotina, não faz parte do protocolo de um exame rotineiro, por exemplo, procurar endometriose. Então, isso acaba passando desapercebido por muitos anos. Às vezes, as pacientes realizam mais de 10 exames de ultrassonografia transvaginal e, infelizmente, essas lesões não são ativamente procuradas. Exceto, claro, se o profissional que está realizando o exame, ele tem uma diferenciação em imagem da pelve feminina, ele vai ativamente buscar essas lesões. Perfeito. Agora, a endometriose dá sintomas. E aí, quais são esses sintomas? Porque provavelmente a mulher chega no ginecologista se queixando de alguns deles, né? Nós temos, eu acredito que nós temos assim uma variabilidade muito grande de apresentação. Então você pode ter desde as pacientes que têm quadros clínicos bastante exuberantes até pacientes quase assintomáticas. Qual que seria hoje talvez o grande problema que nós vivemos em relação a sintomas de endometriose? É o uso prolongado de anticoncepcionais, porque as mulheres usam 10 anos, 15 anos e aí mascaram os sintomas. Então, se a gente tivesse que listar aqui os sintomas clássicos de endometriose, seria uma dor pélvica no período menstrual, a cólica menstrual bastante intensa no primeiro, segundo, terceiro dias, a dor na relação sexual, principalmente de profundidade, dor à evacuação ou a urinar no período menstrual e uma queixa muito associada à endometriose é a infertilidade. Então, infelizmente, nós temos hoje muitas pacientes que só descobrem a doença no momento em que estão tentando engravidar. Então, a história clássica, Cláudia, é você usar o contraceptivo desde a adolescência até por volta dos 30 anos, 30, 32 anos, aí você decide engravidar. Para o contraceptivo, durante todo aquele período praticamente sem cólica, sem sintomas. E a partir do momento que você começa a tentar engravidar, algumas pacientes passam a ter cólica novamente, que tinham lá na adolescência, e outras não. Mas aí vem o problema da dificuldade para engravidar. Então, infelizmente, hoje, aquele quadro clássico de dor pélvica, cólicas importantes, não é toda paciente que tem endometriose que vai apresentar. E por isso é importante a gente chamar a atenção que a doença ela não está presente só em pacientes com sintomas.
mas também em pacientes, por exemplo, que usaram contraceptivo durante muitos anos, que estão tentando engravidar e não conseguem. Quer dizer, são quadros clínicos muito variados. Essa infertilidade é uma consequência da endometriose? Sim. Ou é um dos sintomas da endometriose? Geralmente é uma consequência da presença da doença. Como hoje as mulheres estão postergando a gravidez, né? Hoje em dia, socialmente, no mundo todo, nós vemos as mulheres cada vez mais no mercado de trabalho. Então, muitas estão deixando para engravidar depois dos 30, às vezes aqui em São Paulo, 35 anos. E aí você tem muito tempo de exposição à doença, são muitos anos com endometriose. E a doença, ela é um processo inflamatório crônico, então ela pode impactar a fertilidade em vários níveis, né? Desde dificuldade de funcionamento das trompas, a qualidade dos óvulos, a implantação do embrião dentro do útero. Então é uma doença que realmente ela tem um link muito forte com a infertilidade. Hoje, se você for ver, a gente tem até 60% das pacientes com infertilidade com endometriose. É a causa principal de infertilidade e que realmente pode impactar de forma significativa, mas também não é uma regra. A gente tem muitas pacientes com endometriose que tiveram filhos, que não tiveram dificuldade para engravidar. Existe tratamento para endometriose? Existe tratamento. Hoje, graças a Deus, nós conhecemos muito mais sobre a doença, né? Não só do ponto de vista de comportamento da doença, o diagnóstico, mas também o tratamento. E eu acho que a imagem fez o tratamento avançar muito, porque a gente entendendo melhor aonde ela estava, de que forma ela infiltrava as estruturas, o tratamento melhorou. Então, nós temos opções de tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele basicamente consiste em bloqueio hormonal, porque nós sabemos que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, as pílulas de anticoncepcional, remédios desenvolvidos especificamente para tratar a endometriose, para aliviar os sintomas. Eu acho que o principal goal do tratamento clínico é melhora de sintomas. Infelizmente, nós não temos ainda nenhuma droga, nenhuma medicação que faça sumir endometriose. E aí você vai ter também pacientes que vão necessitar de um tratamento cirúrgico, por exemplo, né? Eu costumo dizer que a cirurgia é sempre uma opção em quem tem endometriose. Não existe receita de bolo, acho que isso é muito importante, né? O tratamento ele deve ser individualizado, de acordo com a idade da paciente, desejo reprodutivo, se ela tem sintomas ou não. Então, é uma análise muito criteriosa que você deve fazer junto ao seu médico, depois de mapeada a doença, qual que seria a melhor opção para você. Então, nós temos pacientes desde que não tomam nada e fazem só follow-up, até pacientes que realmente são operadas, cirurgias grandes. Vai depender, assim, de cada caso, realmente. Agora, a gente sabe que o Brasil é muito carente em relação até a equipamento, né? Sim. Ontem eu passei em frente ao estádio do Morumbi, a fila para as mulheres fazerem mamografia era gigante. Sim. Eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas ainda não têm acesso a vários exames. E um diagnóstico de endometriose precisa de um exame específico, Sim. que é a ultrassonografia transvaginal ou a ressonância magnética. Mas que mesmo assim, a gente sabe que não é qualquer profissional Sim. apto a fazer, Sim. né? O que faz um profissional, você disse que é saber onde está o gatinho, né? Sim. Mas o que a gente tem hoje no Brasil para capacitar esses Sim. profissionais? Bom, eu acho que o Brasil hoje, no cenário mundial, ele está muito bem se tratando de endometriose. Eu falo não só pelo lado do diagnóstico, mas nós temos excelentes cirurgiões de endometriose no Brasil, mas que infelizmente não está acessível a toda a população. Então, acho que, de uma forma em geral, nós temos tentativas de difundir esse método de investigação. Nós fazemos isso nos congressos de especialidades, nos hospitais escola. Nós temos hoje a tentativa de treinar cada vez mais radiologistas para ficarem aptos para identificar a doença. Em relação principalmente ao treinamento desses profissionais, infelizmente a gente tem hoje uma carência muito grande. Eu acho que se a gente for expandir isso para um nível de saúde pública, realmente a gente tem uma carência muito grande.
E existe, claro, uma tentativa de difundir, mas se a gente falar de Brasil como um todo, ainda é muito carente, e nós estamos tentando minimizar isso, tentando difundir a metodologia de como fazer os exames, mas eu acho que ainda falta muito. Não, com certeza falta. Outro dia eu estava conversando com uma amiga do Rio, e ela falou, eu estive em São Paulo porque eu fui fazer um exame para ver se minha filha tinha endometriose. Eu falei, mas por que em São Paulo? Porque no Rio não tem. Sim. Eu fiquei impressionada. Sim. Existem exames diferentes também? Porque existem endometrioses diferentes, mais fáceis, mais difíceis de serem achadas? Eu acho assim, por exemplo, se a gente for falar especificamente dessa ultrassonografia diferenciada, que é feita com preparo intestinal, nós temos poucos profissionais ainda habilitados a fazerem esse exame, vamos dizer, na sua forma mais correta. E a ressonância magnética é a mesma coisa, quer dizer, é um método super complexo, que tem uma demonstração anatômica maravilhosa, mas nem todas as pessoas que trabalham na área estão aptas a investigar endometriose. E aí, nesse contexto, nós acabamos tendo pessoas que se destacaram no cenário nacional, cada uma em algum lugar do Brasil, que faz bem a área, seja na ressonância magnética, seja na ultrassonografia. E o cirurgião, ele acaba criando uma relação muito de dependência com esses exames. Então, tem determinados cirurgiões especialistas em endometriose que só operam se tiverem o exame de um profissional que ele confia. E isso, inclusive, faz parte do nosso treinamento. Eu acho que a gente tem uma gratidão enorme pelos cirurgiões, porque eu só consegui chegar nesse nível de experiência em identificar a doença, mapear a doença, graças a essa interação que nós temos com os cirurgiões. Porque eu preciso ter a confirmação, eu preciso ter um feedback de como eu fiz o meu exame e o que ele encontrou no intraoperatório. Então, essa relação de troca é muito importante, não só para o treinamento do radiologista, mas para o intraoperatório, para o que o cirurgião vai encontrar. Então, existe toda uma dificuldade de você treinar os profissionais radiologistas, porque é muito importante que ele faça essa correlação com o que foi visto no intraoperatório. É uma doença de difícil visualização. Puxa, então eu estou deduzindo que deva ter milhares de mulheres com endometriose sofrendo, porque muitas vezes é uma doença incapacitante, né? Porque muitas vezes as cólicas são fortíssimas, então a pessoa não consegue nem ir trabalhar, que já fizeram exames achando que fizeram o exame de forma correta e tiveram um falso diagnóstico de que não era endometriose. Um falso negativo. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Para quem trabalha com endometriose, a maioria das pacientes tem exames anteriores normais, a maioria. Então, infelizmente, é uma realidade. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. É como eu comentei, acho que o Brasil ainda está muito na frente em relação ao diagnóstico. Nós temos vários profissionais excelentes aqui que já estão ajudando muitas pacientes, mas é uma realidade do mundo todo. Ainda é necessário difundir um pouco mais como buscar essa doença, como investigar. Nós temos feito cada vez mais em congressos aulas sobre isso, quer dizer, como você mudar esse cenário num radiologista que não precisa ser um especialista em pelve, mas que ele pelo menos levante essa suspeita, que pelo menos ele olhe atrás do sofá, procure o gatinho atrás do sofá. Porque ainda que ele não consiga fazer um mapeamento tão completo, mas pelo menos chamar a atenção de que essa doença pode estar ali e que essa paciente precisa de um olhar diferenciado, né? Então, acho que o diagnóstico hoje, eu diria, nesse cenário da endometriose, o diagnóstico ele tem um papel muito importante. Hoje, para que o médico possa fazer um aconselhamento, seja ele clínico, seja cirúrgico, uma paciente que está tentando engravidar, se ela precisa fazer um tratamento de reprodução assistida ou se ela pode fazer uma cirurgia e tentar engravidar espontaneamente, o exame acaba sendo um mapa para tudo, é um ponto de partida, né? E entendeu? E não pode ser qualquer exame, com qualquer profissional. Não que o outro não seja bom profissional, mas que não tenha experiência. Então,
vale a pena você até vir para São Paulo também. Vai conhecer a doutora Luciana, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, tá? E eu tô, assim, encantada mesmo de saber que existe essa possibilidade. Às vezes você tá aí sofrendo de dor, não consegue engravidar, coisas que estão tirando a sua qualidade de vida, a sua paz, a sua alegria, né? Então busque solução, porque existe. O site é chamie.com.br. chamie.com.br, Chamie Imagem da Mulher no Face e no Instagram, Chamie Imagem da Mulher, e no Twitter, Luciana Chamie C2. Mas se você quiser já mandar uma mensagem para marcar um horário, para tirar alguma dúvida, 11, aí anota porque o WhatsApp fica super fácil, 11 9 8914-5454, 11 9 8914-5454. Muito obrigada, foi uma alegria te receber. Bom trabalho, parabéns mais uma vez e que você consiga formar outros radialistas nessa especialização maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, gente, seguindo aqui. Como é bom a gente ter esse privilégio, né? Assunto que de repente a gente não vê em lugar nenhum.